Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da 4i Engenharia. E hoje eu vou seguir o desafio proposto por Valdemar, no último vídeo que nós fizemos. Nós colocamos uma enquete com 3 peças que vocês queriam que nós modelássemos e a mais escolhida foi a peça Batarang, certo? Que é uma arma utilizada pelo Batman aí em muitos dos seus filmes e quadrinhos. Certo? Então essa peça, vamos modelar ela hoje. Ela é uma peça relativamente simples. E então nós vamos utilizar muitas ferramentas de esboço, certo? E algumas dicas também para vocês não distorcerem o esboço e evitar retrabalho na hora da modelagem, certo? Então vamos lá. Hoje eu vou começar a nossa peça aqui com o esboço no plano frontal e vou logo de início criar uma linha de centro ali partindo da origem, que vai ser a linha de simetria da minha peça, certo? Como o lado esquerdo e o lado direito da minha peça são iguais, eu vou ganhar tempo criando apenas um lado e depois espelhando o segundo lado. Certo? A ferramenta que eu vou utilizar para fazer esse espelhamento é o espelho dinâmico, uma ferramenta que talvez vocês não conheçam, que é uma ferramenta muito legal, pois ao mesmo tempo que você vai fazendo um lado da peça, ele já vai espelhando automaticamente o outro lado, certo? Basta você selecionar a linha de centro, a linha de simetria da nossa peça. E para evitar a distorção de muitas entidades da nossa peça, eu vou, nessa modelagem, fazer algumas linhas e logo depois dimensionar, certo? Porque essa é uma modelagem que as entidades têm muitas relações entre si e à medida que eu for fazendo as entidades, os arcos e as linhas, elas podem se distorcer. Então eu vou fazer aos poucos e vou dimensionando, colocando ali as relações com a origem da peça e as relações entre si, de tangência e tudo mais. Percebam que em alguns momentos da modelagem eu clico nos pontos que ainda estão azuis da nossa peça, ou seja, os pontos que estão subdefinidos, e movo eles ligeiramente para entender em qual sentido eu preciso travar essa relação, certo? Então se o ponto se desloca na horizontal, por exemplo, eu sei que eu preciso fazer uma dimensão entre o ponto e a origem no sentido horizontal da peça, certo? Isso me ajuda a tornar o esboço totalmente definido de uma maneira mais rápida. Então, com o meu esboço agora totalmente definido, eu vou fazer um ressalto base extrudado, colocando um valor de extrusão de 20 mm, que futuramente eu altero para 15 mm, e o mais importante, colocando a inclinação
de 22 graus, certo? Para quem não sabia, esse recurso de inclinação é possível acioná-lo ainda dentro do ressalto base e ele vai fazer ali uma espécie de chanfro, né, inclinação nas bordas externas do material, que vai dar esse aspecto à ferramenta, à arma de afiado. Por fim, vamos ali no painel de tarefas à direita, em aparências, e vamos escolher uma aparência de titânio escovado para essa peça, certo? Assim dando um aspecto mais realista nela. Pessoal, então após a modelagem do nosso Batarang, eu vou fazer a base dele, e para isso eu vou utilizar um outro recurso do SolidWorks, um outro suplemento chamado Auto Trace, certo? Então para isso eu vou rapidamente fazer um cilindro que vai ligar esse armamento, né, esse tipo de dispositivo até a base. Tá? Eu vou fazer também um corte lateral nesse cilindro, porque ele fica relativamente inclinado em relação à base, ele não fica exatamente reto. E por fim, eu vou ocultar o corpo para ele não atrapalhar o resto da minha modelagem, e vou criar um esboço na parte inferior da base do cilindro, do dispositivo, desculpa, para criar a base, certo? Nesse momento eu vou habilitar a opção Auto Trace ali em suplementos do SolidWorks e vou selecionar uma imagem de esboço, tá? Então peguei uma imagem na internet do Batarang e o SolidWorks vai analisar essa imagem e fazer um esboço contornando essa imagem, certo? Então para isso primeiro eu vou apenas redimensionar a imagem de esboço no meu esboço, certo? Para colocar ele ali centralizado, e em seguida vou selecionar a seta para a direita ali, avançar na opção de imagem de esboço e selecionar a opção método do rastreamento por cor, certo? Ou seja, ele vai localizar a cor que tiver diferente, ali por exemplo a cor preta, tudo que for a cor preta, né, no meu Batarang, na minha imagem, ele vai fazer um rastreamento, ele vai fazer as linhas de esboço automaticamente para mim, certo? Depois que essas linhas estiverem feitas, basta a gente ajustar as opções embaixo, a tolerância do rastreamento, a tolerância da cor, para chegar a um resultado muito bom, tá? E depois que o esboço estiver completo, eu vou apenas extrudar sem problema nenhum para completar a minha base, tá? Depois da base, dá para perceber que tem uma pequena diferença entre a base e a peça, um pequeno espaço, e eu vou utilizar o recurso mover corpos para justamente posicionar a minha peça exatamente em cima do cilindro, certo? Então nesse recurso é muito semelhante a uma montagem do SolidWorks. Eu vou selecionar uma face, selecionar a outra face que eu quero coincidir, selecionar a opção de relação que vai ser coincidência e vou adicionar a relação sem problemas, tá certo? E com isso, basta a gente usar a ferramenta Combinar do SolidWorks para voltar a ter essas duas peças como uma peça só, já que na hora da criação do cilindro eu tinha desmarcado a opção Mesclar Resultado. Pessoal, então vou deixar aqui meu desafio para Marcel, também do time técnico, para modelar uma peça na próxima semana, certo? Eu gostei muito das opções que foram oferecidas no último vídeo, então eu vou manter a opção da máscara do Covid-19 e a opção da engrenagem helicoidal, certo?
E para uma terceira opção, continuando essa linha aí de super-heróis que vocês gostaram, vou adicionar a opção do martelo de Thor para Marcel modelar na próxima semana, certo? Então, por favor, voltem aí no canto superior direito da tela, tem um íconezinho para vocês clicarem e votarem. E espero que vocês gostem desse resultado, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.